Pessoal, nós vamos lá para a página 100 do nosso livro, que nós vamos continuar falando sobre os quilombolas, tá bom? Tia, essa Continuando. parte a gente não tinha feito, não? Não, eu não terminei, tá? Então vamos lá. Vou aumentar aqui. Nós já falamos sobre eles, né? Sobre essa comunidade de quilombolas, que são os descendentes aí, na sua grande maioria, de escravos, né? Eu já expliquei o que eram os quilombos e já falamos até qual foi o maior quilombo do Brasil, né? Que foi o Quilombo dos Palmares, que o líder deles era o Zumbi dos Palmares. Então, continuando aqui, nós temos aqui os quilombos, geralmente, os quilombos, geralmente localizados em áreas de difícil acesso, protegiam os quilombolas contra invasões. Um dos maiores e mais conhecidos quilombos foi o dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, onde hoje é o estado de Alagoas. Nele, abrigaram-se milhares de pessoas. Pessoal, tem alguém que está com o áudio aberto e está retornando. Aí toda hora eu escuto, eu acho que é a minha própria voz, tá? Então tentem ficar com os áudios fechados por enquanto, tá bom? Após o fim da escravidão, em 1880, muitas das terras ocupadas pelos quilombolas foram passadas de geração para geração e, atualmente, abrigam as comunidades remanescentes dos quilombolas. Quer dizer, quem descende dos quilombolas, tá? No caso aí, remanescentes são as pessoas que foram ficando, restando dos quilombolas, tá? Para a preservação da cultura e do modo de vida dos quilombolas, a ação dos governos é fundamental, pois a proteção às comunidades quilombolas atuais é um direito previsto nas leis brasileiras. Verifique no mapa a quantidade de comunidades quilombolas no Brasil e leia a seguir um relato sobre a vida nos quilombos. Então, pessoal, os quilombos ainda existem. Lá em Alagoas, né? De Alagoas indo para um outro lugar, que ainda é no estado de Alagoas, chamado Maragogi. Nessa estrada é o Quilombo dos Palmares. Não dá para ver da estrada, tá? Ele é bem para cima do morro, ele é bem escondidinho. Aqui, assim como os indígenas, os quilombolas também têm o direito à terra, ok? Então, por isso, eles são protegidos como os indígenas, tá bom? Aquela mesma situação de terra dos indígenas é a mesma situação de terra dos quilombolas. São terras que são protegidas por lei para esses descendentes dos quilombos, tá bom? Então, eu tenho aqui um mapa onde eu tenho lugares onde tem os quilombos. Olha só, aqui esses números são a quantidade de pessoas que vivem nesses quilombos, tá? Então, oi Manu, que bom que você voltou. Oi, tia. Então, agora nós vamos lá para a página 101, ok? Rurais ou urbanos. Quilombos são referência de família e pertencimento, desculpa. Eu sou quilombola. É uma tradição da minha família, diz Dona Landina Maria Antônio de Oliveira, 62 anos, nascida e criada no quilombo Maria Joaquina, no município de Cabo Frio. Eu me orgulho de saber que a gente pode registrar nossa história, porque foi um povo sofrido, acorrentado. Mesmo contando de sua vida sacrificada, criada
na enxada, puxando mandioca, no rodete, na casa da farinha, trabalhando na roça. Dona Landina espalha seu sorriso largo de matriarca. Líder do quintal 3, como é chamado o terreno cujo centro é sua casa, rodeada pela família. Então, essa Dona Landina, ela é a líder desse quilombo, que tem o nome de Quintal 3, e a casa dela fica no centro desse quilombo, né? E as casas que tem em volta são de seus parentes, da sua família. As comunidades quilombolas são muito organizadas em torno das grandes famílias, que são a ancestralidade das comunidades. Você tem um papel muito forte das lideranças femininas. Você tem um papel muito forte das lideranças femininas em todos os quilombos que você visita, aqui no Brasil, explica Marta Antunes. Ela conta que, entre outros fatores, existe muita mobilidade dos homens para fora das terras, principalmente da área rural, para trabalhar e trazer recursos. Então, as mulheres acabam cuidando da família. Então, olha só, eles têm essa mobilidade. Os homens saem para trabalhar e as mulheres ficam cuidando da família, cuidando das crianças, cuidando dos mais velhos, ok? Então, nos quilombos, os homens saem para trabalhar e as mulheres ficam responsáveis pela casa e pelos familiares. Vamos continuar aqui. Na área rural, as comunidades se arranjam em sítios, mas o quilombo Maria Joaquina, de área urbana, se organiza em quintais, como o de Dona Landina. Então, existem os quilombos rurais e os urbanos. Os urbanos, eles se organizam em grandes chácaras, em grandes sítios. E os rurais são tidos como esses quintais. Tá bom? Deu para entender ou não? Os rurais são como as casas organizadas como indígenas? Mais ou menos assim, tá? Fica uma casa grande no meio, que é de quem é mais velho, né? E as casas dos outros, seus familiares em volta. Agora vamos aqui no número 1. De acordo com as informações apresentadas, responda. Letra A. Os quilombos surgiram em que período da história do Brasil? Hein, pessoal? Período da escravidão? Então, o período da escravidão aconteceu a época da escravidão aconteceu no período colonial. Então, vou colocar aqui, ó. Ih, ficou um em cima do outro. Isso que eu ia falar. Jesus! Embolou. Eita! Tá enrolado aí, tia? Não, ele não quer sair, ele não quer nem marcar para sair, ó. Que coisa deliciosa. Adoro quando ele se enrola. Vou até chupar o macarrão. Tá vendo? Ele não quer sair daqui. Tenta pegar como se fosse escrita. Já tentei. Ele não quer sair. Entendeu? Ó, quando eu clico em um e eu clico fora dele, ele logo aparece isso aqui, para eu poder botar na lixeira. Esse aqui não quer, de jeito nenhum. Ele tá fazendo muita pirraça. Tá. E eu não tô... Então esquece isso aqui, tá, pessoal? Tá. Deixa isso aqui para lá. E eu vou escrever aqui na frente. Período colonial, tá bom? Tudo bem.
Deixa eu desligar o áudio. No período colonial. Ok. Eu adoro quando ele começa a fazer um monte de gracinhas, de coisa, meu Deus. Quem vivia nos quilombos, pessoal? Quem vivia nos quilombos? Os quilombolas. Os escravizados que faziam o quê? Eles puxavam. Peraí, deixa eu olhar aqui. Não é o que faziam nas fazendas, Alicia. Eram os que fugiam das fazendas. Ah, tá. Então, quem vivia nos quilombos? Os africanos colonizados que fugiam das fazendas. Então, eu vou escrever aqui, hein? Meu Deus. Oh, Jesus. Terminei. Ai, Jesus. Tia, acabei. Tem gente acabando primeiro que você ainda. Show. É porque hoje, agora ele resolveu fazer graça. Ele estava tudo bem até agora há pouco e Acabei, tia. ele resolveu. Número 2. pirraça. Pois é. Verifique no mapa. E Ana tá aí. Cadê a Ana, gente? Oi, Ana. Que bom que você tá aí, meu amor. Não tinha te visto. É um troquetinha. Tava? Não vi Ana na outra aula, não. Nem eu. Nessa eu tinha visto. Mas Ela tá quietinha. Ela entra quietinha e fica quietinha. Esperta ela. Então, número 2. Verifique no mapa quais são os estados que se destacam apresentando mais de 500 comunidades quilombolas. Ah, gente, eu falei errado. Então, aqui não é a quantidade de pessoas que vivem, é quantas comunidades quilombolas que tem em cada estado. Então, vamos lá. Qual é o estado que aqui tem mais quilombos, mais comunidades quilombolas? Bahia. Bahia e mais quem? E MA. Maranhão. Maranhão. Minas Gerais. Maranhão. Então, vai ser Bahia e Maranhão, tá? São as que mais tem, tá? Os que têm o número maior, tá, Luan? Então, eu vou colocar aqui, ó, Bahia e Maranhão. Dá espaço para ele não poder apagar nada. Então, Terminei. aqui, Acabei. show. No número 3 eu tenho assim. Zumbi foi o líder de destaque no Quilombo dos Palmares e para toda a história do Brasil. Pesquise informações sobre a vida de Zumbi e converse com os colegas sobre o que encontraram. Então, essa vai ser a nossa atividade de geografia, que vai ficar para daqui a 2 semanas, ok? Igual a de matemática, ok? Então essa vai ficar pro dia seguinte do 6? Isso, olha só. Essa, a de matemática, ficou para o dia 7, não foi?
Foi para o dia 7 de agosto. E essa vai ficar para o dia 6 de agosto, tá? É meu aniversário. Presente. Fazer uma pesquisa sobre Zumbi dos Palmares. Pessoal, eu quero uma pesquisa escrita, tá? Eu não quero digitada, eu não quero impressa, não. Eu quero escrita, tá? Então, essa pesquisa do Zumbi dos Palmares vai ficar para o dia 6/8, 6 de agosto. Tá bom? Tia Carol, Pode falar, Manu. a Alice, ela faz dia 6 de agosto, eu faço dia 25. Aí, viu? Quem sabe até o dia 25 a gente já não voltou. Só esperança, tá, pessoal? Porque não tem nenhuma previsão disso, não. Ô, tia. A minha vizinha ouviu dizer que voltou hoje. Qual que dia mesmo? Pro dia 6 de agosto. Essa pesquisa sobre o zumbi. Tá? Agora, Alicia, é muito importante, pessoal, deixar claro para vocês que não tem nenhuma estimativa de volta. Tá? As pessoas dizem muitas coisas. Vai voltar em agosto. Vai voltar em novembro. Vai voltar em outubro. Só vai voltar ano que vem. Eu não posso fazer afirmação nenhuma, eu estou dizendo assim, pelas reuniões que nós estamos tendo lá da escola, e não tem previsão nem data de absolutamente nada. Tá? Algumas escolas voltaram a funcionar lá em São Paulo, e já pararam novamente porque já estava cheio de casos já até nas escolas. Então, as escolas que voltaram já pararam novamente, então nós aqui não temos previsão nenhuma. Criança pegou Covid? Hã? Crianças pegaram Sim. o coronavírus? Sim. Lá em Vassouras tem um hospital, acho que é o Hospital Escola. Tá cheio de criança internada lá. É muito perigoso, pessoal. O que nós Eu não estamos sei nesse fazendo hospital. é exatamente para prevenir qualquer situação e por conta de vocês, tá? Não é só uma proteção própria, é pensar no outro que não merece uma situação dessa. E vocês não merecem isso, tá? Então, todo cuidado, toda atenção é pouca nesse momento. Fala, Sara, que a gente vai voltar para a nossa atividade lá na página 102. Fala rapidinho. Então, o que você falou assim de São Paulo, quando o Gabriel Vargas for voltar, eu não vou. Vou só quando a vacina já estiver aqui em Miguel Pereira. Sara, você não é a única. Muitas pessoas não querem voltar até que a vacina esteja pronta. Então, pessoal, essa é toda uma situação que envolve, vou dizer assim, que envolve os adultos e uma situação de coordenação e de direção e de leis, enfim. Então, assim, quando vocês falam assim, eu escutei a minha vizinha dizer, olha só, pode deixar que quando tudo se normalizar, quando tudo funcionar, os primeiros que vão ficar sabendo são os responsáveis de vocês, tá bom? Então, não se preocupem com essas informações que vocês escutam, que vocês ouvem falar, que quando o que for acontecer e a forma que for acontecer, com certeza os responsáveis serão avisados imediatamente, tá bom? Então, vamos lá para povos e comunidades tradicionais do Brasil. Alicia, rapidinho para a gente dar continuidade. Quem me chamou, pessoal? Eu. Alicia, rapidinho para a gente dar continuidade à nossa matéria. Fala, Alicia, você me chamou e não está falando, meu amor. Eu pensei que você ia falar para depois. Mas imagina se volta dia 6 ou dia 25? Hã? Imagina se volta dia 6 ou dia 25? Alicia, se voltar, eu espero que a vacina já esteja aqui, porque até eu vou ficar com medo. Então, vamos lá, pessoal.
Povos e comunidades tradicionais do Brasil. Os quilombolas, assim como os indígenas, fazem parte dos povos e comunidades tradicionais que existem no Brasil. Com eles, há vários outros. Saiba um pouco mais no texto a seguir. Então, eu tenho um texto aqui sobre povos e comunidades tradicionais. Vocês querem ler? Alguém se propõe a ler? Sim! Então, Enzo e Alicia, pode? Luan, Lua você tá fica para o fazendo próximo, tá bom? Luan, você tem que entender, tá? Foi o que eu vi primeiro, depois eu vi você. Mas isso não quer dizer que você não vá ler. Calma, tá? Então, vamos lá. Enzo, pode começar. E depois, Alicia. Ok. Povos e comunidades tradicionais. São considerados povos ou comunidades tradicionais os povos indígenas, quilombolas, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco e bagaço. De coco e bagaço. Bagaçu ou bagaçu? Babaçu. Babaçu. Comunidades de fundo de pasto. Catadoras de mangaba, tá. Faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros, caiçaras, povos de terreiro, praieiros, sertanejos, jangadeiros, ciganos, pomeranos, açorianos, campeiros, varzenteiros, panteneiros, geraizeiros, veredeiros, caatingueiros, retireiros do Araguaia, entre outros. Nossa. Isso aí. Vai, Alicia. Duas características são fortemente evidenciadas nestes grupos. A primeira delas diz respeito ao território, que é considerado um espaço necessário para a produção cultural, social e econômica dessas comunidades, seja ele utilizando da forma permanente ou temporária. São nestes territórios que, simbolicamente, são impressas a memória e a base material de significados culturais que compõem a identidade do grupo. Outro fator marcante é o desenvolvimento sustentável. É comum o uso de recursos naturais de forma equilibrada, com a preocupação de manter os recursos para as novas gerações. São comunidades marcadas pela economia de subsistência. Então, olha só, pessoal, essas comunidades são os que formam o nosso país, né? Eu posso falar de algumas delas, tá? Não vou falar de todas, não. Vou falar de algumas. Olha só, nós temos os caatingueiros, que são pessoas que vivem da coleta de caranguejos, né? Que vão na caatinga, né? Não, desculpa, perdão, confundi tudo. Os caatingueiros são os que vivem na caatinga, então eles têm uma condição de vida diferente, né? Eles têm pouca água, eles moram em lugares mais secos, então é uma vida bem diferente, por exemplo, da nossa, que temos água saindo da torneira à torta e à direita, né? Nós temos os pantaneiros, esses vivem da pesca, da caça, de forma muito equilibrada, tá? Nós temos também os ciganos, que são pessoas que mudam de casa, mudam de lugares, isso quando eles não moram
em ônibus, ou em carros, ou em trailers, né? Essas pessoas, Igual o elas pessoal têm... do circo? É por aí, tá? Eles não vivem em casas estruturadas como as nossas. A vida deles é diferente. Eles vão aonde o dinheiro leva, onde eles conseguem mais dinheiro. E eles normalmente não estabelecem uma cidade para viver. Então, aí nós temos alguns povos, né, que fazem o nosso povo. Os jangadeiros são pessoas que vivem de fazer transporte com jangada pelos rios, tá? Então, eu tenho aqui duas outras atividades, que eu tenho o seringueiro em Taraucá, e nós temos a quebradeira de coco de Babaçu, em Caxias. Estão vendo aqui essas pessoas? Meu Sim. tio mora em Caxias. Mas não é, mas não é Caxias aqui do Rio, não, tá? Essa Caxias aí é lá do Maranhão. Então, vamos lá. Mas não tem igual? Quais são... mas tem... Eu já vi um bairro em São Paulo que se chama Governador Portela. Isso aí é muito relativo, tá, pessoal? Quais são as duas características que se destacam nos povos e comunidades tradicionais? O trabalho essencial deles? Então, é uma outra coisa. Olha só, tá aqui embaixo, olha. Já tô procurando, peraí. Desenvolvimento sustentável e duas categorias. Posso dar uma A força? primeira delas diz respeito ao território. Exatamente. E a valorização do território. Então, eu posso dizer que eles têm um desenvolvimento sustentável e eles valorizam o território. Então, vamos lá. Desenvolvimento sustentável. Peraí, deixa eu só voltar lá, porque eu não comecei a frase com letra maiúscula. Está errado. Desenvolvimento sustentável e valorização do território. Ô tia, no final da aula, posso te perguntar uma Só um coisa? minutinho. Pronto. Eita. Voltou. Ué. Pronto. Terminei, tia. Então, posso ir para a página 103? Sim. Contrastes sociais do Brasil. As desigualdades sociais estão presentes em muitas situações no país, como nas condições de moradia, de emprego e de acesso a serviços de saneamento básico. Um dos motivos da existência delas no Brasil é a má distribuição da renda entre a população. Observe a ilustração. Eu tenho aqui pessoas com salários muito grandes e pessoas com salários médios e outras com salários muito pequenos.
Essas com salários muito pequenos são pessoas que acabam sendo prejudicadas, porque elas não vão ter condições de de se manter, né? E forma essa desigualdade, aonde uns têm muitas condições, até demais, até sobrando, e outros têm condições precárias, né? Vou ler aqui embaixo. O salário é o principal componente da renda da maioria das pessoas. Há um grande número de brasileiros que não recebe salário suficiente para atender às suas necessidades básicas de educação, alimentação e saúde, por exemplo. Então, essa desigualdade aí acontece a partir do momento que algumas pessoas ganham muito dinheiro e outras pessoas ganham tão pouco que não conseguem nem se alimentar, tá? Por outro lado, nas últimas décadas, ocorreram algumas mudanças que refletiram na melhoria da qualidade de vida de muitos brasileiros. Entre elas, a expansão do acesso à energia elétrica e à água tratada e encanada nas moradias. Vou subir um pouquinho. Outros indicadores de melhoria da qualidade de vida foram o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e a diminuição da mortalidade infantil por causa de melhores condições de saúde da população. Então, o que aconteceu? A partir do momento em que as pessoas tiveram acesso a remédios, né, onde os idosos têm tratamentos e recebem tratamento melhor do que no passado, isso já diminuiu um pouco a desigualdade, aonde os idosos não estão morrendo, né? Onde as pessoas não estão morrendo, estão morrendo com mais idade, né? Não com menos idade. Antigamente, no Brasil, era normal uma pessoa de 30, 40, 50 anos já estar morrendo, tá? E a mortalidade infantil também diminuiu, já que é fornecido pelo governo as vacinas, né? O que salva aí a vida de muitas crianças, tá bom? Ser vacinado é um direito previsto por lei aqui no Brasil, o que às vezes não acontece em outros países, tá bom? Fala, Sofia, rapidinho. Ô tia, Sim. o meu avô, ele tá tão preocupado com esse negócio de coronavírus, mas ele tá passando mal de preocupação. Aí ele tá indo pro hospital sem ter nada. Sofia, sabe o que é isso? É uma coisa chamada ansiedade. É uma coisa que a gente, às vezes, não controla. É involuntário. E o pior é que a pessoa realmente sente o que ela diz que ela está sentindo. Por mais que o médico diga, olha, tá tudo bem com você, você não está doente. Não é uma doença física. Mas realmente a pessoa sente o que ela diz que ela sente, tá? O corpo produz essa sensação. Então, assim, é para ter cuidado com ele, né? Porque realmente nós estamos passando por uma fase muito complicada. E agora aqui, pessoal, olha, você identifica algum problema no bairro onde vive que interfere na qualidade de vida dos moradores? Converse sobre isso com familiares que convivam com você. Depois converse com os colegas para saber se eles identificam problemas no lugar onde moram. Então, primeiro, vocês vão conversar com os responsáveis de vocês, tá bom? E depois nós vamos começar a conversar sobre isso. Para saber, será que todos na minha rua têm um saneamento básico? Será que todos na minha rua moram em casas ou tem alguma casinha que não tem quase nada, né? Aqui... Na minha rua tem, tia. Então, mas primeiro nós vamos Na conversar minha com os também. responsáveis, tá bom? Depois com os colegas. Então, anotem aí. Para a próxima aula, eu vou deixar as páginas. As páginas não, só a página 104. Tá bom? Para quinta-feira da semana que vem.
página 104. Hoje, quem vai dar tchau na nossa aula de geografia é a Larissa. Larissa, dá tchau aí pro pessoal que vai assistir gravada. Tchau, pessoal que vai assistir a aula gravada. Assiste tudo, hein? Muito bem. Vou interromper a gravação, tá, pessoal?